Fala aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje vamos voltar na nossa querida Service Layer. Então, o Alisson trouxe um conteúdo bem técnico, mas ele falou para mim dos bastidores que muita gente tem medo. Mas vamos lá desmistificar aí e tentar trazer um pouco de transparência, de facilidade para vocês. Mas antes da gente começar, confere aí se você é inscrito no canal, deixe seu like aí para ajudar no engajamento. E também dá uma conferida no vídeo anterior, caso você não tenha visto, que tá um conteúdo bem bacana também. Estamos aqui no nosso querido cliente do SAP Business One em sua versão 10. E apesar da gente estar com ele aberto, hoje a gente vai mexer muito pouco nele. Vamos voltar lá para o nosso processinho da Service Layer, né? Caso você não tenha visto ainda o vídeo específico sobre a Service Layer, dá lá uma conferida para entender o sistema, a API em geral, como faz o login, como faz uma busca de dados, como cadastra um item, tem vários detalhes lá muito importantes. Né? Mas nesse momento, o que eu quero trazer para vocês, pessoal, é um outro assunto relacionado à Service Layer que gera muita dúvida aí no nível de desenvolvimento. Né? Eu vou buscar rapidamente na documentação e vamos entrar ali dentro do próprio Insomnia, né, que é o aplicativo que a gente utilizou para fazer a conexão da outra vez, e entender as partes, né, dessa URL, né, desse parâmetro de busca que a gente pode incluir para poder diminuir o volume de dados que vai ser processado. Tá? Tá. Então, só para a gente poder entender o quando eu uso isso, né? Por quê? Quando a gente estava acessando aqui, ó, vou abrir aqui rapidamente a nossa Service Layer, como a gente havia deixado da outra vez, né? Quando eu busco um item específico, ou eu busco todos os itens, né? Então, aqui, por exemplo, vou buscar o nosso item específico, ele vai trazer todas as informações. Uhum. Porém, eu quero garantir, por exemplo, que apenas, então, o meu código, nome e, por exemplo, as informações de depósito, que seriam todos os dados de depósito aqui, ó. O item warehouse collection. Quando eu faço isso, né, eu vou diminuir, lembrando que antes do primeiro eu tenho que colocar aqui a, o meu interrogação, né, antes de começar a passar os parâmetros. Uhum. Eu vou diminuir um pouco a necessidade de dados, tá vendo? Ó, vou trazer só o item name, tudo mais. Olha que interessante, se a gente olhar aqui em cima, quando eu fiz esse request, né, ele devolveu a informação em 119 milissegundos e deu 35.4 KB. Quando a gente Certo. fazia a informação completa, ele basicamente estava com o dobro Hum. de tamanho. Uhum. Então, imagine que no momento em que a gente está trabalhando com uma massa de dados gigantesca, faz muito sentido do lado do desenvolvedor, do lado de quem está fazendo as operações, reduzir para apenas as informações que eu realmente preciso buscar. Né? E Uhum. aí, nós vamos ter alguns cenários, como por exemplo, do meu cadastro do item aqui, eu tenho todos os dados de estoque. Olha para você ver a quantidade de campo que eu tenho na tabela filha, né? Na collection de Warehouse Info. Se eu quisesse, por exemplo, trazer só a minha quantidade em estoque, o meu Warehouse Code, eu poderia vir aqui, dar um barra e escrever Warehouse Code. Só que o que acontece? O sistema, no caso, o SAP, quando eu busco dados de uma tabela filha de um outro objeto, eu não consigo fazer essa navegação diretamente nesse select, tá? Isso é algo da Service Layer do SAP. Em outros tipos de API, pode ser que essa rota ela esteja montada. Tá? Tá. Mas no nosso caso aqui, em especial do SAP, eu já não consigo fazer isso. E aí, eu só queria saber o código dos depósitos, eu não queria todos os campos do depósito, para poder, mais uma vez, diminuir o volume de dados em que eu quero fazer. Então, o que eu posso, né, utilizar nesse caso? Eu vou criar uma nova abinha aqui, só para poder a gente explicar. Eu posso utilizar aqui
um modelo de chamadinha que a gente chama de cross-join, tá? E o Tá. que o cross-join vai fazer? Eu vou usar nele aqui, ó, o itens e o itens warehouse info. Apenas essas duas informações, né? Que é aqueles mesmos campos que eu queria colocar lá, tá? Então, em vez de eu chamar diretamente o itens aqui, como é o que está definido aqui em cima, eu posso chamar o parâmetro cross-join. E dentro do cross-join, eu especifico quais são os objetos ou caminhos dentro dos objetos que eu quero utilizar. Então, eu falei, olha, eu quero usar o itens e o itens warehouse info. Daí, depois que eu fiz isso aqui, ele vai estar substituindo, então, a nosso objeto, né, a nossa collection aqui em cima, pelo cross-join. Vou utilizar aqui a minha interrogação para dizer que depois dela eu vou começar a informar os outros parâmetros. E aí aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar um parâmetro que a gente chama de expand. Tá? E dentro do expand, eu vou colocar cada uma das collections, itens, e o vírgula itens warehouse collection. E para a minha itens, entre parênteses aqui, eu vou dizer o que eu quero. Eu quero select do item code, do item name. E para o meu itens warehouse info collection, eu vou querer quem? O select do warehouse code e o in stock, por exemplo, que é a quantidade em estoque. Se eu fizer isso aqui, então vamos lá, vamos testar aqui na nossa CrossJoin 2, só para a gente poder simular aqui. Ó, ele deu que não reconheceu, vamos entender, tem um espaço extra aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Às vezes um espacinho aqui pode ser um problema para a gente, né? Então, ó, aqui, ó, esse espaço extra estava aqui em cima, tá? Uma forma de olhar isso, eu estou utilizando o Notepad Plus, tá? Que é um mais. Se a gente colocar aqui no visualizar, a gente tem como mostrar os símbolos de espaços e tabulações. Então, quando tivesse um espaço, ele mostraria aqui um ícone. Então, para eu achar... Para identificar. Para identificar, exatamente. Então, olha só que interessante. Eu já consegui trazer apenas esses campos. Olha o tamanho que ficou o meu dado, né? Então, ele trouxe bem menos informações e, naturalmente, ele já traz um limite de 20 registros, tá? No select padrão. Não necessariamente, ó, ele está carregando todos os depósitos desse item aqui. Porque quando eu faço isso aqui, ó, expand, usando um cross-join, para quem mexe com o banco de dados, quando a gente faz um cross-join, a gente diz que eu vou usar duas tabelas. Então, se eu abrisse aqui um banco de dados, vou fazer aqui embaixo. Ó, eu falaria que eu estou fazendo isso aqui, ó, select, asterisco, from, ou melhor, né, ia colocar aqui, OITM, item code, OITM, item name. Aí eu teria OITW, WHS Code, OITW, on-hand. Os nomes são diferentes, né? Impressionante. É que eu sei de cabeça aqui, pessoal, então facilita a vida. E depois no from eu teria assim, ó, OITM, OITW. Isso já é um padrão de cross-join, tá? Eu poderia ter a mesma coisa utilizando a cláusula cross-join aqui também. Poderia, tá? Mas só de eu fazer essa vírgula aqui, isso já acontece. Só que qual que é o detalhe? Eu vou trazer todas as linhas da OITM para todas as linhas da OITW. Porque eu não especifiquei aqui o como eu valido quem é de quem, né? Daí dentro do nosso próprio dentro do nosso próprio parâmetro aqui de busca, a gente adiciona aqui a cláusula e logo depois, né? Porque o expand é o primeiro, e eu vou usar aqui então o filter. E aí no filter eu vou dizer o seguinte, que eu quero do itens.itemCode, ele tem que ser igual ao itens.item.warehouseinfocollection. Warehouse Info Collection,
barra item code. Dessa forma aqui, eu já garanto que ele vai trazer correspondente, né, do item o seu próprio depósito. Eu vou garantir que vão vir essas duas informações. Sim. Perfeito? Ó, Então, já diminuiu lá, ó, tava 8 e alguma coisa isso. o tamanho ali da consulta, daí tá. Então aqui é como se eu fizesse isso aqui, ó. Uhum. Where OITM item code igual a OITW item code. Então, se eu pegasse isso aqui e executasse agora no HANA, não daria, porque eu não coloquei as aspas duplas aqui, ó. Então, se eu fosse HANA, eu tenho que sempre lembrar aqui das aspas duplas, vou colocar para não deixar de ser dito. Mas ao fazer esse select agora no meu banco de dados, eu vou retornar as mesmas informações se eu retornar dessa maneira. E como no banco de dados, para cada registro que eu tiver na OITW, eu vou ter repetidamente as linhas da OITM. Então aqui, ó, se a gente quiser garantir que venha tudo primeiro do primeiro item code, eu faço o seguinte, ó, eu acrescento mais um, deixa eu voltar para cá para ficar bonitinho, ó. Eu acrescento mais um parâmetro aqui, que é o order by, que é estou dizendo como eu quero que a sequência de dados apareça, e eu coloco que eu quero o itens, item code, tá? Esse cara pode ficar assim, ou eu posso pôr a cláusula ESC para ficar na forma crescente, end itens barra item code warehouse collection barra warehouse code. Então, vou pegar isso aqui novamente e vou colocar aqui, né? Acho que esse... Deixa eu só pegar aqui qual que foi o meu erro. Pode ser que eu tenha errado no order by aqui, ó. Ah, faltou, pessoal. Faltou aqui, ó, o cifrão. Cifrão. Não podemos Boa. esquecer. Lembrando, isso é uma característica da documentação, né? Não supported query option ASCII. Talvez aqui seja a vírgula mesmo, Alisson. Só para... Isso. Então, aqui no lugar do end é vírgula, tá? Então, vamos deixar dessa forma aqui. Então, qual que é a diferença agora? Ó, eu trouxe primeiro tudo que corresponde ao cetim branco. Antes dele trocar de item, ele vai trazer todos os depósitos. Ah, mas e se eu quisesse só trazer o depósito que tem saldo? Né? No caso do cetim aqui, aparentemente todos não têm, ó. Mas se eu quisesse trazer só itens cujo depósito tem saldo, aí eu poderia que é variável lá acrescentar em estoque, né? isso. Aqui no meu filter, eu poderia colocar um end aqui, ó, e fazer o itens ponto, aí de novo, ó, warehouse collection barra em estoque. Aí aqui eu tenho algumas condições muito específicas, tá? Se eu quiser igual, eu vou colocar EQ, que significa equals. Tá? Se eu quiser falar que é maior que zero, eu tenho que colocar o greater than, aí vai ser GT. Se eu quiser menor, LT, letter than, e aí isso, e aí você tem tudo isso está aqui na documentação, pessoal. Se a gente colocar aqui, ó, no filter, né, ele vai mostrar para a gente todas as estruturas de filter, tá vendo? Ó? Então tem o less, o greater, o equal, not equal. Então tem os começando com, que contém, né, com uma parte, e aí sucessivamente você vai explicar de acordo com a sua necessidade, né? Então aí aqui eu especifiquei então que ele tem que ser maior do que zero. E aí se a gente pegar agora toda a estrutura, colocar aqui novamente, ele só vai trazer itens cuja quantidade em estoque é maior que zero e apenas a informação do estoque que tem é maior do que zero. Então, isso começa a garantir o que para nós? Que ele vai trazer somente dados
que são válidos para aquilo que eu realmente preciso. Alisson, mas por que ele está trazendo só 20 linhas? Isso é utilizado pela Service Layer para garantir que eu vou trazer dados de no máximo 20 registros. Tá? E aí ele mesmo te dá um next link sugerindo você fazer uma nova chamadinha fazendo um skip para pegar os próximos 20 registros, tá? Dessa forma, então veja aqui, ó, eu tô aqui, ele começou na dobradiça e parou aqui na impressora. Se eu utilizar o skip aqui, ó, no finalzinho do nosso URL, ó, o que vai acontecer agora? Ele continua do próximo depósito da impressora, e aí, ó, ele já falou para você ir para o 40. Então, o próprio SAP já está te sugerindo qual é a próxima URL que você tem que puxar, né? Então, eu vou fazendo aqui, ó, skip 60, e aí ele vai pedir o 80. Para que isso serve? Quando a gente está rodando, utilizando, aí vai ficar para um outro cenário, mas quando a gente está utilizando a própria SAP Wi-Fi para fazer o carregamento de dados dentro de um grid, dentro de uma tela, é recomendado que você não busque tudo. Porque imagina, você vai buscar todos os dados do banco de dados, vai virar uma lista enorme de dados, né? Por o navegador renderizar isso, vai pesar. Então tem uma série de regras, principalmente relacionadas aí ao desenvolvimento para a web, que você vai pedindo as informações conforme você precisa, né? Se você entra hoje, vou fazer uma analogia bem prática aqui. Se você entrou na sua página do LinkedIn, o LinkedIn carrega todas as mensagens que você tem, o feed dele carrega tudo? Não. Conforme você vai rolando, né, vai fazendo scrollando, né, vamos usar esse termo, a tela ali, ou passando o dedinho. Aí eles vão subindo ele a informação vai para você. Meio que sumindo o que você já viu e carregando novas informações para otimização de memória. Então aqui o sistema tem a mesma coerência. Conforme você vai avançando nos dados, você vai buscando os próximos que você precisa. Então, rolei o grid lá dentro da minha página desenvolvida no SAP Wi-Fi, ele bateu no final, eu vou ter um botãozinho ali que pode ser clicado para carregar mais dados, ou quando eu chegar no último registro, ele automaticamente busca o next link e já pega as próximas informações. Então, eu faço isso de maneira otimizada. A tela abre rápido, os dados carregam rápidos. Então, tudo isso tem uma lógica por trás para funcionar assim. Então, né, eu tenho um exemplo aqui só para a gente poder fechar com chave de ouro, fazendo todo esse processo que eu coloquei aqui usando itens e o item Warehouse Info Collection, também com pedido de venda. Então, eu trouxe os itens, os pedidos de venda, as linhas dos pedidos de venda e as informações de estoque. Daí eu precisei pegar. Eu peguei, no caso aqui, o Doc Entry não precisava, mas eu peguei o número, a chave interna do SAP, o número do documento, o código e o nome do parceiro de negócio, que está no Orders. Eu tenho, na linha, eu peguei a quantidade e o preço. Dos itens, eu peguei o código e o nome, que eu também poderia pegar na Document Lines aqui, mas eu peguei do item, só para poder fazer uma distinção. E aqui eu peguei o depósito e a quantidade em estoque. No meu filtro, eu faço, então, a junção, né? Igual eu dei o exemplo aqui do meu cross-join, né? Eu fiz a comparação do número do item da linha do pedido com o item do cadastro do item, o documento, a linha do documento com o documento principal, o item com o item Info Collection, Warehouse Info Collection, e eu coloquei uma regra final só para trazer o que tem saldo, né? Daí aqui, né, eu poderia fazer o skip, poderia fazer o order by também para trazer do último pedido de venda para cá. Então eu poderia simplesmente pegar isso aqui, ó, vim até aqui, vou duplicar esse amigo. Deixa eu ver, esse é o que a gente acabou de fazer? Não, esse aqui, ó. Vou colar aqui, selecionar, ele já carregou para a gente todos esses dados. Daí vem aquela pergunta, né? Poxa, se eu pegar o parceiro de negócio aqui, ó, duplicar parceiro, ó,
Eu vou pegar esse parceiro de negócio aqui, ó. O que trouxe... Opa, acho que esse não é o que eu queria. Esse é o que eu quero. Isso. Vou pegar o parceiro de negócio aqui, Grupo Machida. Tá? Então, a gente vai buscar aqui, ó, o Business Partners. Esse cara aqui. Eu acho que é isso. Vamos conferir. Ah, acertei. Aqui dentro, eu quero buscar, por exemplo, a informação do e-mail, né? Tecnicamente, essa informação do e-mail não é uma informação que está no próprio pedido, né? Está no cadastro do parceiro. Então, se eu quisesse trazer o e-mail desse parceiro de negócio aqui dentro, então, ó, e-mail address, vamos trazer ele aqui só para facilitar a nossa vida. Se eu quero trazer para cá, o que eu vou ter que fazer aqui, então, mano? Primeiro, eu vou no meu cross-join e incluo o Business Partners. Então, eu incluí a minha collection, né, o meu objeto dentro do cross-join. No meu expand, eu vou incluir também o Business Partner. Então, vou botar uma vírgula aqui. Vou abrir o parênteses e vou pegar quem? O meu e-mail address. Fechei. E no meu filter, para garantir, né, a integridade do filtro, eu vou colocar aqui o end business partners / card code igual, ou melhor, EQ, né, ao meu orders / card code. Então, a gente acabou de fazer o quê? A gente agregou o business partner dentro dessa URL maluca que já estava aqui, puxou o campo que a gente queria, que era o e-mail address, e fez o vínculo, né, garantiu o filtro das duas informações aqui embaixo. Vamos selecionar aqui, vamos testar esse cara. Então, eu estou aqui, ó. Send. Olha lá que bonitinho o e-mail dele carregado aqui já, dentro do nosso estrutura do pedido de venda. Beleza? Era isso, pessoal. Eu tentei fazer o conteúdo de forma rápida, mas não é um assunto tão simplesinho assim, né? É um assunto um pouquinho mais profundo, específico, mas eu acho interessante porque muitas das vezes, a nível de desenvolvimento, o pessoal tem a mania de já ir para consulta no banco de dados porque não consegue trazer a informação estruturada pela Service Layer. Né? E, na verdade, a Service Layer tem recurso aí para conseguir juntar todos esses dados para a gente. Daí, é claro, né, eu dentro do lado do desenvolvimento, eu vou pegar isso aqui e fazer um trabalhinho com esses dados para poder utilizar essa informação corretamente. Mas veja que aqui, ó, ele separa, né, por vírgula cada uma dessas linhas, o que dá para estruturar e representar sem nenhum problema depois. Beleza? Excelente. Bom, pessoal, então deixa um comentário aí sobre o que vocês acharam desse conteúdão. Eu sei que tem várias pessoas aqui que acompanham a gente, que estão começando a entender como funciona o SAP, que veio muito interessado, que acompanha a gente no interesse sobre a parte funcional ali, do uso das telas, do uso dos módulos. A gente está entrando em alguns temas um pouco mais técnicos, então é muito importante a gente entender como é que vocês estão recebendo essa informação. Para mim, particularmente, tem muita coisa nova, então é algo muito, muito novo. Então, eu sei que o que é novo às vezes assusta um pouco, mas não deixe de comentar aí para a gente desmistificar isso e aprender juntos cada vez mais, tá bom? Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.